Oi, então, ontem não consegui passar por aqui, mas hoje já tô aí cumprindo com o meu compromisso com vocês. Bem, a gente já tá quase na metade do livro e o que eu li ontem, que eu achei muito interessante, é o momento em que ele comenta sobre, sabe aquele tipo de situação assim, em que você quer ajudar uma pessoa, mas ela não aceita a tua ajuda, alcoólatras que precisam de ajuda, mas não reconhecem que tem uma doença, né? Então, é nesse sentido, onde ele fala que assim, ninguém vai conseguir, que você não vai poder ajudar ninguém que não queira ser ajudado. E a pessoa não vai querer ser ajudada a partir do momento que ela não enxerga a situação real dela. Então, a pessoa não tem consciência plena da situação dela. Quando ele vai falar sobre isso, ele cita uma frase da Harriet Tubman, abolicionista norte-americana da década de 1860. A frase é assim: libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Então é exatamente isso, né? Essa questão assim, de que se a pessoa não sabe a condição dela, se a pessoa não tem consciência plena sobre a realidade dela, ela não vai conseguir ser ajudada e não vai sair dali. E daí ele continua explicando como que você pode chegar e conquistar essa consciência plena. E lembram que eu falei que esse processo que ele vai ser doloroso? Então, é legal porque aqui ele explica por que esse processo é doloroso. Então, ele fala assim: existem várias maneiras de se conquistar a consciência. A mais comum, infelizmente, é pela dor. É quando uma pessoa vive o prejuízo, as consequências e as dores de algo que não conquistou, que não conseguiu ver ou, na verdade, não quis tomar consciência. Porém, depois de viver o prejuízo e a dor, e sem ter o que fazer, ela reconhece seus caminhos errados, se arrepende e muda. Então, assim, é aquela história, né? A mudança ela só vai acontecer depois que você tiver consciência plena da sua situação atual. Então, se você não está passando, ou se você não está enxergando o que você está vivendo como um prejuízo, como uma dor ou como uma consequência ruim, você não vai ter motivação para querer mudar aquilo. Depois ele vem falando sobre os motivos, né, sobre fatores que impedem com que uma pessoa alcance a consciência plena. E depois ele chega falando sobre a questão mesmo da autorresponsabilidade. Então, ele dá conceitos, ele dá alguns exemplos e tem 2 trechos que eu achei muito interessantes em relação a isso. Primeiro é essa questão de que a autorresponsabilidade é assim, você realmente é responsável por aquilo que você faz ou que você deixou de fazer. Então, aquela história de quando falam assim, fulano ficou sem fazer nada. Não, ele não ficou sem fazer nada, ele ficou fazendo alguma coisa que não foi produtivo, ou ele fez alguma coisa que foi desnecessário, né? E ele apresenta um conceito sobre autorresponsabilidade fazendo uma comparação com uma plantação. Ele fala assim: outra forma de entender a autorresponsabilidade é compreendê-la como uma plantação. Querendo ou não, estamos sempre plantando e, consequentemente, estamos também sempre colhendo algo. E como diz na Bíblia, de Deus não se zomba. O que você plantou, isso sim é o que você vai colher. O que essa passagem quer dizer é que você é responsável pelas consequências do que fez ou deixou de fazer. Bem, acho que aqui a gente chega no momento que, pelo menos para mim, é crucial a respeito de enxergar de ter a consciência plena da minha realidade. Eu já venho, né, nesse processo. Hoje reconheço algumas coisas, algumas dores, algumas consequências ruins que eu estava tendo e que eu não estava enxergando, ou que estava meio que tapando o sol com a paneira. Aqui no livro ele faz também vários questionamentos, não são exercícios, mas nesse trechinho ele faz vários questionamentos para você refletir a respeito do teu momento, né, da tua condição, para enxergar para ter a sua tomada de consciência. Legal também uma outra questão é que ele fala que essa tomada de consciência é aquele momento que a ficha cai, né? Bem, hoje é isso. Vou ler mais um pouquinho hoje. Se der tempo ainda comento mais alguma coisa aqui com vocês. Senão amanhã eu tô de volta.